Fique por dentro. Entrevista. Isso mesmo, o tema de hoje, desconectando para conectar, benefícios da proibição de celulares em salas de aula. E o Fique por Dentro traz esse tema. A gente vai conversar com a psicanalista Camila Padovani. E ela está já online aqui com a gente. Camila, bem-vinda aqui à ITM Brasil, ao Fique por Dentro. Olá, bom dia, Luana, Héctor, e muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Camila, e já começando, ó, como é que você vê essa crescente dependência dos jovens em relação aos aparelhos eletrônicos, especialmente celulares, no ambiente escolar? Eu acho que para começar, vamos fazer uma pergunta anterior, né? Como é que esses aparelhos celulares, como esses smartphones chegaram ao âmbito escolar na mão dessas crianças? Não é naturalmente por conta delas. Então, um passinho atrás, né, percebermos como estamos lidando com a tecnologia de modo geral, tanto no núcleo familiar, os adultos, até que esse movimento chegue às crianças, né? Então, por exemplo, primeiro dizemos, estamos todos muito felizes com a aprovação da lei, mas vamos entender por quê. Né? O ambiente escolar é um lugar de grande desenvolvimento cognitivo, emocional, comportamental para essas crianças, desde muito pequenininhas até a adolescência, até a saída escolar, são comportamentos, são emoções que vão precisar ser reconhecidas, aprendidas, para que seja utilizada na vida adulta. Né? Então, esse benefício de retirada desses smartphones da escola não é necessariamente só no curto, médio, mas também no longo prazo. Não somente para esses jovens, como para a sociedade. Né? Então, estamos falando de adultos que sejam capazes de se relacionar. Afinal de contas, somos humanos, seres humanos. E o que essas tecnologias estão fazendo? Né? Tirando a nossa capacidade de adaptação de ser. Então, eu acho que essa é uma questão. Até trazendo um dado interessante, né, pensar como no mundo são 8 milhões de habitantes e já quase 6 milhões de dispositivos celulares. Aqui no Brasil, a gente fala de 212 milhões de habitantes, mas também falamos de mais de um aparelho por pessoa. Falamos dos jovens, 96% desses jovens com acesso às tecnologias na palma da mão. Né? Uma média de horas de uso dessas tecnologias diárias aqui no Brasil, 9 horas e meia, sendo que a gente passa aproximadamente 16 horas acordados, então a gente usa mais de 50% do nosso tempo em frente às telas. Né? Então, ficamos atrás somente da África do Sul. Os outros países é uma média de 6 horas e meia de uso de telas. Então, é claro que sair do mundo real e ir para o mundo virtual vai trazer alguns agravantes. Agora, Camila, falando do ambiente escolar, quais são os maiores impactos, né, desse uso excessivo dos aparelhos na sala de aula? Tirando ainda a questão mais conversada, que é falado sobre as exposições, que agora tem crescido cada vez mais, né, nos WhatsApps dos grupos e tal, eu vou começar numa linha do tempo, né, para a gente falar, desde as crianças menorzinhas. Então, aquelas pequenininhas, por exemplo, o ambiente escolar é o primeiro lugar de contato com o mundo externo, para além do núcleo familiar que elas têm. Então, é um lugar muito rico de aprendizagem. As crianças menorzinhas, elas têm aprendizagens ainda próprias da idade, que precisam estar no encontro com o outro, mexer o corpinho, perceber a distância, tatear as coisas, né, conhecer as suas emoções de uma maneira, inclusive, até desorganizada. Né? E ali na escola é o ambiente certo para que essas intervenções sejam feitas. Né? Quando vai crescendo um pouquinho, então nós já falamos dos jovens, eles já começam outras aprendizagens. Então são as aprendizagens de linguagem, de relação, de aprender como se colocar, aprender a perceber o outro. Né? Então vão criando habilidades de relacionar-se no laço social, criando possibilidades argumentativas, críticas. Então, muito para além da grade curricular, este ambiente é um ambiente seguro para que esses jovens possam se desenvolver-se, seu autoconhecimento,
conhecimento das suas emoções. Participar é ali onde é possível acontecerem brigas, discussões, situações que terão um adulto responsável para mediar, para ensinar cada uma das partes envolvidas, né? E todas essas habilidades que a gente não se dá conta, mas que vai aprendendo ao longo, né, do desenvolvimento infantil, são aquelas que a gente vai usar quando adultos, né? No trato social. E o que a gente tem visto hoje na sociedade são jovens cada vez mais inaptos para relacionar-se entre si. Cada vez mais escondidos atrás de uma tela, né? Inaptos para se colocarem de uma maneira crítica, argumentativa. Agora, até sintomas mesmo físicos, para além dos emocionais, né? A gente pode citar inúmeros aqui. Então, não é à toa que a palavra do ano, né, da Global Overview Report, o ano passado, foi o brain rot, né, que todo mundo fala, brain rot, que é o apodrecimento cerebral. Eu não seria assim tão crítica para dizer desta maneira, mas eu penso que é essa perda da capacidade de absorver informações, reter essas informações, pensar sobre elas com criticidade, né? E principalmente tudo isso a gente fala dos limites, né? Aí, esses limites que perpassam desde os adultos com as suas próprias telas, o ambiente, o núcleo familiar, onde essas crianças são expostas a elas desde muito cedo, e que chegam até o ambiente escolar. É realmente um tema preocupante, né, Camila? Quando eu venho para cá, para a rádio mesmo, uma experiência pessoal, né? Quando eu venho aqui de transporte público, o que eu observo? Muitas vezes, né, acho que 80% dos passageiros ali, assim, de cabeça baixa, às vezes passando o dedo, só vendo vídeos, enfim, no celular, né, no smartphone o tempo todo. E muitas mães, a criança às vezes está do lado ali, e ela às vezes quer até a atenção da mãe, e a mãe está ali no celular, né? Então isso acaba até influenciando, né? E eu acho que tem que ter um início para a criança poder ter acesso ao celular, né? E como é que um jovem que está na idade escolar, como é que ele pode, digamos assim, se desvencilhar disso? Porque ele já está acostumado, talvez desde pequeno, né? Veio dos pais, e agora largar de uma vez esse rompimento brusco pode ser prejudicial também, né? Então tem que ser um processo gradativo, né? Como é que isso poderia ser feito? Sabe que isso que você tem dito, né, é algo interessante, né? A gente não levanta mais a cabeça para olhar para o mundo, né? Para olhar para o outro, para interagir, né? Quando você diz das crianças demandando essa atenção dos pais, aí fica a grande pergunta, né? O que tem acontecido e aí vamos achar a resposta também. O que tem acontecido com a infância atual? Porque é um aumento de crianças adoecidas, laudadas, medicadas, né? Não só no ambiente escolar, como fora deles, né? E por que disso? Então, ficar ali preso numa tela é alienante, né? O nosso cérebro, ele realmente é preparado para receber estímulos o tempo todo. Só que isso para uma criança, principalmente idades até os 5 anos, mas mesmo um pouquinho maiores, isso é extremamente prejudicial, porque a criança não sabe a hora de desligar, o cérebro não para. Então fica cansativo, toda a energia daquela criança, ela é absorvida para aquilo, né? E aí falamos de novo também sobre usar, né? Vamos pensar, no lugar do que estão essas telas? Porque a tela está fazendo função de alguma coisa, principalmente quando a gente fala no núcleo familiar, né? Então, normalmente essa tela está fazendo função de babá, está fazendo função de pai, fazendo função de mãe, né? E por que razão? Né? Em que momento entendemos que os smartphones ou os tablets eram um recurso para lidar com a infância? Porque não são, né? A criança precisa viver o mundo real, né? A criança não precisa de virtualidade, principalmente as menorzinhas. Inclusive, elas não sabem, quanto menor a criança, diferenciar realidade de virtualidade.
né? Então, ela precisa desenvolver todas essas habilidades de independência, de autoconsciência, de sociabilidade, né? As habilidades cognitivas, de reconhecimento das emoções, que a criança pequenininha ela é muito desorganizada emocionalmente, por isso que ela faz birra, ela se joga no chão, ela precisa ser contida para entender e aprender que vão se desenvolvendo outros recursos. A criança pequenininha bate, né? Faz parte dela expressar. Já na maiorzinha isso não deveria acontecer. E o que a gente vem vendo é que o desenvolvimento precário, inicialmente deficiente, vai respondendo ao longo das outras fases com comportamentos também precários. Né? E tudo isso pensando no âmbito familiar, né? Quando você fala a criança pedindo a atenção da mãe, do pai, da mãe ali, eu penso assim, o que poderia estar fazendo aquela criança enquanto ela está na frente da tela? Porque qualquer coisa é melhor do que ela estar na frente da tela. Então, se a mãe está lavando roupa, está pondo roupa na máquina, se o pai está escovando o dente, é importante que a criança possa levantar a cabeça e observar a vivência ao redor. Como é que funciona o núcleo familiar? Como é que funciona o cuidado entre eles? Como é que é? Porque ela está aprendendo, né? Vamos pensar que é um serzinho que chegou no mundo falando que mundo é esse, quem sou eu, como que é viver aqui. Então, tudo é aprendizagem. Para ela poder ser um adulto funcional, também ter a sua própria família, cuidar de si, cuidar de uma casa, ela precisa entender como funciona aquilo. Né? Então, é importante que os pais permitam que as crianças fiquem um pouco ociosas também. A criança precisa brincar, precisa despertar a criatividade. Nada como não ter nada para fazer para poder ser criativo. Né? Então, tem um medo dos pais, parece, de deixar aquela criança à vontade. Né? E aí pensamos, o que um adulto hoje, ou o que a sociedade de hoje espera de uma criança? Né? O que é entendido pelo adulto, que é ser criança em cada etapa do seu desenvolvimento, se ela precisa ser tolhida, né? Não pode correr, não pode falar, não pode argumentar, não pergunta, porque ela está ali, na frente de uma tela hipnotizada. Então, isso é uma forma de abandono. Um aspecto muito importante, Camila, é a questão de as crianças muito novas, como você já mencionou, já ter esse acesso aos celulares. Eu vejo crianças de 2 anos que conseguem brincar, fazer joguinhos, sabe, em celulares, e vem a infância toda nesse uso excessivo de celulares. Mas não só de celulares, né? Muitas vezes é a própria televisão, os desenhos, enfim. Aí quando chega essa idade da escola, os pais ficaram, né, bom, vão diminuir, agora vai melhorar, mas vem de casa e eles estão cobrando algo que eles não estão dando respaldo em casa. Então, assim, como você vê a legislação, a lei em si? Eu vi um relato essa semana de uma menina que falou, voltou, começou as aulas e a gente ficou impactado porque a gente teve que abrir a mochila da escola, né, mochila, para mostrar. E se tivesse algo diferente, eles pediam para que a gente tirasse item por item da mochila para mostrar que realmente ali dentro não tinha celular. Como você vê a legislação? Complicado dizer da prática que cada escola vai usar para retirar esses aparelhos das mãos dos jovens, das crianças de modo geral, né? Não deveria ser assim, mas tanta coisa não deveria ser, que neste ponto em que chegamos, algo precisa ser feito para minimizar transtornos muito piores que a gente já tem visto, né? Então, como você falou, é muito importante que a família seja parceira da escola neste momento, né? Conversar sobre esta nova lei é ampliar um diálogo para o núcleo familiar, para a sociedade, né? Para o uso com limite desses dispositivos, porque é muito recente. Vamos pensar que nós estamos falando de tecnologias aqui que chegaram a 10, 15 anos de uma maneira um pouco mais expressiva na sociedade. Então, tudo que é novo leva um tempo de adaptação. Agora nós já estamos colhendo os frutos do entendimento do mau uso, né, que fizemos da novidade. Né? Então, é preciso. E aí uma coisa muito importante, não esperar que vai ser fácil diminuir
esses jovens que já estão adaptados a essas tecnologias, ou mesmo as próprias crianças. É um vício, temos que entender isso, é um vício como outra adição, né? Como drogas, como bebida, como compulsão, por exemplo, a compulsão alimentar, é a compulsão pelo uso do dispositivo. Né? E tem que ser tratado como tal. É importante, no âmbito escolar, que professores, diretores, coordenadores que estão ali na linha de frente percebam a sutil diferença entre um jovem que está incomodado com uma mudança de alguém que está realmente tendo um sofrimento acentuado dessa abstinência. Né? Isso é algo a se pensar, que eu tenho visto pouco falar por aí, porque aí sim, é preciso que esse jovem busque ajuda profissional, que vai ser tratado com terapia, algumas vezes com indicação medicamentosa também, para que seja paulatinamente retirado, né, esse uso das telas, esse uso do smartphone ou de qualquer outro dispositivo que esteja acontecendo. Temos participações aqui através do nosso WhatsApp, Cristina e Luana, o 11 974 181 456, Luiz Almeida e Sueli, em Mossoró. Bom dia a todos, ficaria melhor se os governantes colocassem bloqueadores. A proibição vai levar os alunos a desfocar ainda mais. Obrigado, Luiz Almeida e Sueli, pela participação. Também a Marília Lira, de Manaus. Bom dia, fique por dentro, ótimo tema. Algumas considerações. Sou a favor que a escola utilize os aparelhos eletrônicos de maneira sustentável, ou seja, desenvolvendo atividades que ajudem o aluno na sua autonomia. A proibição pode levar o aluno a acreditar que o celular só serve para o lazer, empurrando ainda mais para se tornar como você bem disse, Camila, um viciado digital. Temos que entender que o avanço tecnológico continua em ascensão, queiramos ou não. A escola tem um papel sistematizador do saber. Ela precisa cumprir esse objetivo. Tá aí as considerações. É bem interessante isso, porque realmente, só lembrando que na lei consta, né, uma permissão para o uso pedagógico desses aparelhos e também para portadores de deficiência, que muitos usam de alguns recursos de aplicativos desses celulares. Né? Então, para essas questões é permitido sim. O que eles estão favorecendo com isso é a dinâmica, principalmente na hora do recreio, né? É a dinâmica da interação do jovem entre si, da criança, da possibilidade de brincar, da possibilidade de se movimentar. E aí a gente fala, inclusive, de movimentar fisicamente o corpo, né? O que a gente tem visto hoje é de um adoecimento não só psíquico, mas físico desses jovens. Então tem um aumento exponencial de casos de obesidade, de depressão e ansiedade. Temos também síndrome do pânico e questões de miopia precoce, de olho seco, de tanto tempo de exposição na tela, questões, inclusive, de alterações hormonais, porque essas crianças, esses jovens trocam o dia pela noite porque usam esses dispositivos na madrugada e aí atrapalha todo o desenvolvimento infantil. Então, isso é muito importante da gente olhar também. Olha, no ano passado, no SUS foram atendidas mais crianças ansiosas do que adultos com esse mesmo transtorno. Então, é um número gritante para a gente falar, né? Acho importante a gente falar sobre o tempo de tela de todos, né? No Brasil, fez uma pesquisa que diz que se somarmos o uso de smartphones, tablets, o computador e o celular e relógios também tecnológicos, seria como cada um ficar 4 meses e meio em frente às telas. Então, é algo que a gente faz o dia inteiro de uma maneira muito natural e não paramos para refletir a respeito, né? E acho que uma coisa interessante para comentar aqui é que nós não estamos falando de um lugar, né? Nós estamos falando de uma questão global, como falamos dos dados mundiais a respeito, né, do aumento de depressões, de ansiedade. Olha, a Fiocruz, por exemplo, já trouxe dados de aumento de 10% no número de suicídios entre jovens, 30% de automutilação. Né? Tudo isso por quê? Porque a experiência
de muito tempo de tela afasta o jovem da relação com o outro. E é no laço social que a gente se constrói emocionalmente, é no núcleo familiar. Então, é muito importante perceber que a culpa, necessariamente, não é algo para a gente olhar, a culpa é do dispositivo, ou a culpa é do pai e da mãe. Assim, mais do que buscar culpados, vamos nos responsabilizar, né, por conhecer uma novidade, que são todas essas tecnologias, que longe de demonizá-las, porque elas são sim muito importantes em cada etapa da nossa vida. Hoje nós temos acesso a informações, a tantas possibilidades, né? Então, a ideia e o objetivo não é essa, mas é que possamos educar essas crianças desde muito pequenas para a forma de utilizar de uma maneira saudável tudo isso. Olha, vemos pesquisas que desde a Universidade Federal do Ceará, né, que analisou mais de 3.000 crianças, falando que 70% dessas crianças menores de 5 anos já estão com tempo excedidos de tela. Menores de 5 anos, sendo que a ideia é que de 0 a 2 anos, zero tela, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo. E de 6 anos a 10 anos, 2 horas no máximo. E depois, de 11 a 18, que deveria envolver nós mesmos, 3 horas de tela, no máximo por dia. Então a gente vê, essa foi uma pesquisa da Universidade do Ceará, mas aí a gente vai para um outro lado e falamos, por exemplo, da Universidade de Minas Gerais, que fez também a mesma pesquisa, detectando 72% no aumento do número de depressões por conta disso. E aí a gente fala das dependências, que também nesta pesquisa foi indicado que se esse usuário ficar longe por um tempo do seu dispositivo, esse número cai 10%. Então, é preciso também ficarmos longe, distância física desses dispositivos, para poder lidar com uma nova forma comportamental com eles. Perfeito, sabe as palavras, realmente muito importante a gente abordar tanto esse tema que está ali atualmente na adolescência, nas crianças, mas afeta toda a população, independente se seja na sala de aula, em casa, né, em convívio em geral. Muito importante falar sobre esse tema. Temos a participação do Triquinato de Campinas. Ele é um professor, né, que atua desde 1989. Ele só gostaria de, né, desafiar quem defende o uso de celulares a dar uma única aula com 40 alunos. Realmente deve ser desafiador. Camila, ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema, mas infelizmente nosso horário está acabando. Mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Eu agradeço a oportunidade. Falar desse tema é sempre muito importante. Fica aqui a minha também. Meu pedido, né, que expandimos os programas de políticas públicas para esses jovens, para que possam realmente minimizar, né, os problemas de saúde mental cada vez mais. Quem quiser falar comigo, fique à vontade para me acessar pelo Instagram, Camila Padovani, _psicanalista. Estou à disposição para continuarmos essa conversa. Muito obrigada pela oportunidade, Luane Ettore. Obrigado, Camila. Foi uma honra, viu? Foi muito esclarecedor para todos nós, né? Nesse tempo de tecnologias aí, né? Que tem causado todas essas questões, né? Levado todos esses problemas, essas problemáticas, né? Tema de hoje, desconectando para desconectar, para conectar, melhor dizendo, benefícios da proibição de celulares em salas de aula. A entrevista foi com a Camila Padovani, psicanalista. Camila, valeu demais pela participação. Foi um prazer falar contigo e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, agradeço também aos ouvintes, aos que participaram e aos que nos ouviram também. Um abraço a todos. Um abraço. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, ela foi ótima.